Se o mercado publicitário deve se ajustar para absorver as demandas da geração alfa, essa mesma geração poderá encarar diversos desafios no mercado de trabalho. É o que aponta o doutor em comunicação pela PUC e pesquisador sobre as novas gerações, Dado Schneider. Se a geração Z já não gosta de contato humano, imagina a alfa, que não olha nem para os pais não olham para eles e tascam desde que eles nasceram uma tela para parar de encher o saco. Ou se não param de falar, não olham quando estão falando, e nem eles olham para os pais olham para eles. Eu tô na rua, eu tô observando isso. Eles falam entre si, sem olhar olho no olho. Imagina trabalhar com o chefe que vai dizer... Eu não gosto de falar essa coisa de líder do século XXI e chefe do século XXI. Para mim, chefe é quem comanda, tá? Chefe é chefe. Pode ser chefe bom ou chefe ruim, tá? Imagina uma pessoa que comanda uma equipe começar a falar e a pessoa não olhar para ela. Isso é educação básica. Só que não é que as pessoas são mal educadas. Não vieram mais com esse chip aí. Porque esse comportamento partiu dos pais. Os pais não olharam mais para eles. Se a geração Z é, inegavelmente, a mais frágil de todas que estão no mercado de trabalho, ela é muito frágil, ela adoece, ela se magoa, ela se vitimiza mais do que as anteriores. A geração alfa talvez vá ser agressiva. Por quê? Porque as crianças da geração alfa batem nos pais na rua, gritam com os pais, e os pais ficam: não, filhinho, calma, filhinho, se acalma, respira, filhinho. Só que eu vejo crianças batendo em avós, as que são mais abastadas, que tem babá, batem nas babás. Já tem criança batendo em professor, e pai e mãe lá chancelando o comportamento do pimpolho, tá? Ou da pimpolha. Esse geração alfa, ou essa geração alfa que tiver um revés no ambiente de trabalho, não vai ficar magoado, vai arremessar o notebook na cabeça do chefe. Por isso que eu tenho dito, ou a gente começa a se entender, ou isso aqui vai virar Mad Max. A velocidade imposta pela inteligência artificial e pela revolução tecnológica gerou na geração alfa impaciência e uma baixa tolerância ao erro. Diante desse cenário, a professora e especialista em inovação, Débora Garófalo, defende que a educação precisa se reinventar. O foco não é apenas ensinar a usar a tecnologia, mas sim garantir a humanização do processo para formar cidadãos mais críticos e éticos, capazes de lidar com a frustração e guiar essa nova revolução. A gente está vivendo uma revolução tecnológica muito advinda aí da quarta revolução industrial, né, que trouxe todo um processo de automatização e coisas que, para a gente que nós somos de outras gerações, eram coisas inconcebíveis, né? Você, por exemplo, ter uma inteligência artificial para ter uma conversa com um banco, por exemplo. Essa rapidez no mundo digital, ela gera, principalmente nessa geração, a geração alfa, uma impaciência, uma baixa intolerância ao erro. Por isso, as escolas, elas precisam estar promovendo uma aprendizagem que valoriza todo esse processo, que tragam aí questões de cunho de colaborativo, que trabalhem essa questão mão na massa com a cultura maker, a robótica de uma maneira sustentável, mas que tragam processos diferenciados como metodologias ativas que visam tirar o estudante da passividade e trazê-lo para o centro do processo de aprendizagem. Mais do que isso, e compreenda que o erro ele faz parte do processo. Então essa nova geração ela precisa aprender a lidar com uma inteligência emocional muito forte também. E isso ela vem trazida dentro desse pilar da educação 5.0, que visa o quê? Essa humanização das tecnologias, que visa a gente poder trabalhar com esses pilares que são tão essenciais. E isso, acho que sem dúvida nenhuma também é uma ressignificação da nossa educação. Né? E aí tem mais um dado, acho que importante, eu estou trazendo dados realmente para a gente enfatizar um pouco mais na nossa conversa da importância da gente trazer esses aspectos, né? A OCDE em 2023 traz aí estudantes com maior desenvolvimento socioemocional tem 40% de chances de sucesso escolar. Então, acho que trabalhar empatia, resiliência, autocontrole é essencial para que esse aprendizado vá além do cognitivo.
mas forme realmente cidadãos aí equilibrados e colaborativos que possam atuar dentro dessa sociedade. Eu acho que mais do que buscar respostas imediatas, né, a gente precisa também controlar um pouco dessa ansiedade e fazer com que os nossos estudantes sejam verdadeiramente curadores de informação. O que falta ainda hoje, porque eles dominam muito dessas tecnologias, até mais do que nós professores, né? Eles estão assim hiperconectados. É incrível a facilidade que uma criança pequena já tem de mexer num aparelho tecnológico. É uma coisa assim que você fala, meu Deus, né? Parece que a criança já veio programada para isso. Mas a gente precisa mais do que isso, porque o papel realmente na educação é a gente poder direcionar todo esse aprendizado para que essas crianças aprendam com erro, aprendam dentro desse processo, aprendam que é mais significativo o processo em si do que esse produto final, né? E que aprendam a lidar com essas frustrações dentro da sala de aula ainda, para a gente poder realmente ter aí futuramente pessoas mais críticas e mais éticas diante dessa revolução que nós estamos vivenciando. A instantaneidade da informação transformou a geração alfa em um público altamente multi-imediatista, impaciente e ansioso. A principal consequência desse ritmo acelerado é a perda do tempo de maturação, que se consolida como grande desafio emocional e psicológico da geração, conforme explica o psicólogo Fred Figner. Então, para eles tudo é muito rápido, porque as informações estão acessíveis à palma da mão. Como as informações estão acessíveis à palma da mão e as informações elas são disponibilizadas muito rápido, você tem uma geração muito ansiosa, muito imediatista e que não tem um tempo de maturação do processo e as coisas que a vida exige. Essa característica vai fazer com que seja uma geração também que ela se relacione muito no formato virtual e através do formato virtual ela acaba entendendo que um emoji ou que uma determinada imagem, um meme, isso vai ter uma representatividade afetiva. Um desafio grande dessa geração é aprender a se vincular, ou seja, é muito interessante que os pais estimulem esportes coletivos, cursos presenciais, porque é justamente, né, nesse alto nível de consumo de tecnologia você vai perdendo a questão relacional. E dos grandes desafios que nós temos na nossa carreira e na nossa vida é desenvolver as nossas competências sociais, nossas competências com habilidade de lidar com o outro, no relacionamento interpessoal. Uma geração também totalmente associada à diversidade, além da questão da tecnologia, sustentabilidade. Então ela vai consumir uma marca se aquela marca representa respeito pelas pessoas, pelos animais, pela natureza, se ela é uma marca preconceituosa ou não. E organizações ou marcas que têm esse viés de não estar alinhado a esses valores dessa geração, eles vão descartar. Uma geração que precisa muito de uma experiência tecnológica através de sites ou através dos processos de consumo que conversem muito com ela, mas tem os desafios emocionais e psicológicos que vão ser exigidos dessa geração justamente por essa não habilidade do dia a dia do relacionamento presencial. Do ponto de vista educacional, é uma geração que ela vai aprender o que lhe interessa, porque ela tem, através do YouTube, do TikTok, de todas as outras plataformas, ela pode fazer o próprio direcionamento do aprendizado dela. A pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP, Ana Escobar, faz uma análise detalhada sobre o complexo processo de amadurecimento cerebral e como a finalização tardia dessa maturação impacta diretamente na capacidade de tomar decisões na juventude. Isso serve de reflexão para os pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes da geração alfa. A gente tem um processo cerebral de amadurecimento, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que todos os bebês já nascem com seus trilhões de neurônios, tá? Mas esses neurônios não estão conectados. Então, a gente precisa fazer sinapse, que são essas conexões. Isso se chama plasticidade. A gente vai fazendo, depois vai desfazendo algumas que não são usadas. E algumas ficam. E, paralelamente a esse processo, a gente tem um processo que se chama mielinização. O que é isso? Os neuroninhos que estão se conectando, os neurônios precisam ser encapados por uma bainha de gordura, tá? É uma gordura boa, do DHA, que vem do ômega 3, né? Por isso, o leite materno tem bastante DHA, super importante.
Então, a gente precisa, como se diz, encapar os nervinhos. Então, a gente tem que fazer a sinapse e tem que encapar os nervinhos. Tá, muito bem. Essas sinapses que a gente faz e depois desfaz, esse processo todo é na primeira infância, até 5 anos depois para. A rede que você ficou. Porém, o encapamento desses neurônios, né, que vai dar caminho para toda essa rede formada, que vai conduzir o impulso elétrico, né, que se chama mielinização, ele continua, ele vai seguindo. E ele só termina a mielinização do córtex pré-frontal, que fica bem aqui nessa região aqui da gente, só termina essa parte, portanto, o sistema nervoso central só consegue se amadurecer aos 25 anos. Tá, e essa região aqui, ela é responsável por quê? Ela é responsável pela nossa tomada de decisões, pela nossa capacidade organizacional, é responsável pelas suas atitudes mais conscientes e não inconsequentes e inconscientes, impulsivas, é responsável mais pelo seu raciocínio. Tipo assim, você fala, tem tem um buraco ali, eu vou pular aquele buraco, né? A pessoa não mielinizada, ele fala, vou pular, vai dar tudo certo, e vai. Entendeu? Ele não tem ainda aquela capacidade de ver todo o cenário e falar, não, eu posso cair, não vou, entendeu? Então, essa capacidade que a gente tem de tomar decisões mais conscientes, de tudo isso, ser mais racional em relação à vida e às nossas atitudes, só depois de 25 anos. Então, é isso, porque daí mielinizou o córtex pré-frontal. Então, é isso. Todas as nossas ações, né, têm a ver, sim, com o processo de desenvolvimento cerebral. Por isso que um adolescente não pode ainda tomar decisões, você não pode deixar ele beber, você não pode deixar ele dirigir, porque ele não tem ainda a capacidade de ter decisões maduras. A criança da geração alfa já lida com telas desde que nasceu. A da Z foi meter a mão na tela com 7, 10 anos. Então, assim, acho que a Z ainda é um pouco híbrida, ainda pegou um pouco do mundo analógico. A alfa não, a alfa é 100%. Então, essa coisa da tela, eu acho que a tela é definidora. Tela desde que nasceu. Tela para parar de chorar, tela para parar de reclamar com a mãe. Tacaram tela na cara da geração alfa. E para terminar a explicação, já tem crianças que desenham, isso é assustador, tá? Tem crianças 4, 5, 6 anos que desenham os pais. Sabe aquele desenho de criança que é uma bolinha e um palitinho? Desenho básico, né? De criança. As crianças desenham os pais e principalmente as mães. Uma bolinha para o rosto, um palitinho aqui para os braços e uma caixa preta na altura dos olhos. Isso é assustador. Porque são pais que já não olham mais para os filhos. Tá?